Imagine o céu noturno da Donbas tremendo com explosões, drones ucranianos perfurando as defesas russas como facas através de queijo suíço maduro. Será que a Rússia está perdendo o controle total do ar? Uma pergunta que ecoa nas trincheiras frias e lamacentas da guerra. Visualize isso: o silvo cortante dos motores dos drones, o cheiro de metal queimado pairando no ar gelado, o chão vibrando sob o impacto devastador. Enquanto diplomatas trocam palavras vazias em salas quentes, na linha de frente, a Ucrânia fura camada após camada da muralha aérea russa. Mas e se esse golpe apenas arranha a superfície? Continue assistindo, e prepare-se para uma reviravolta que vai deixar você sem fôlego. Somos de uma parte anterior, onde vimos a Ucrânia lançar um ataque noturno sobre uma mira cara da rede de defesa aérea russa, atingindo com precisão um lançador de mísseis S-300V em plena atividade. Perdão chocante para Moscou, mas os danos só começaram. Agora, imagine o tremor do solo quando drones destroem não apenas o lançador, mas 2 radares NIOBS-V, deixando o inimigo cego e exposto. Esses equipamentos são a espinha dorsal do sistema, não? Como perdê-los compromete toda a defesa aérea de Putin, vulnerável como um gigante com pés de barro. Visualize o som dos alarmes estridentes em meio à escuridão, o gosto de poeira no ar pesado, a sensação de urgência quando os sensores falham. Mas e se a Rússia estivesse antecipando isso, ajustando suas linhas de frente? Continuando, os drones ucranianos não pararam no lançador, eles destruíram 2 radares NIOBS-V, chamados de 1L-125 nobs pelos russos. O que exatamente essas peças representam? E como destruí-las transforma a defesa russa em uma peneira? Pense no S-300V, conhecido pela OTAN como SA-12 Gladiador ou Gigante, não o mais caro, mas estimado em dezenas a mais de 100 milhões de dólares por bateria. Ele âncora a formação defensiva russa, especialmente enquanto atualizações para S-400 e S-500 se arrastam. Parte da família S-300, desenvolvida pela União Soviética e agora produzida pela Rússia, protege contra aviões, mísseis de cruzeiro e balísticos. Embora versões antigas não sejam mais fabricadas, a Rússia as mantém, moderniza e vende. Hoje, contra a Ucrânia, usam esses sistemas principalmente contra drones ucranianos e mísseis como HIMARS, Storm Shadow, Scalp, Neptuno, Flamingo e híbridos crescentes de mísseis-drones. Como sistema de longo alcance, fica normalmente na retaguarda, com defesas curtas na frente. Mas golpear em Donbas, nas linhas de frente, sugere que a Rússia está escassa de outras opções. Sinta o cheiro de óleo e combustível derramado nas trincheiras, o frio mordendo a pele, a tensão que faz o coração acelerar. Mas será que isso é sinal de uma humilhação maior, uma guerra aérea virando o jogo completo? Vamos para o vestígio. O site independente Oryx rastreia perdas russas na guerra da Ucrânia, contando 359 sistemas russos de defesa aérea atingidos pela Ucrânia até hoje, 269 destruídos, 62 danificados, 4 abandonados e 24 capturados. Também lista 7.983 carregadores para o S-300V destruídos anteriormente, tornando esse o 7.000.984, ainda não registrado no site. O carregador ou lançador é vital, sem ele. Como lançar mísseis contra ameaças? O sistema S-300V tem 5 componentes principais: lançadores, mísseis, veículo de comando e controle, radares e carregadores de recarga. Todos usam chassis especial baseado no sistema de artilharia 2S7 Pion, com elementos de tanques T-72 ou T-80, movidos por motor diesel de 840 cavalos. Velocidade máxima de 31 milhas por hora e alcance de até 300 milhas. Lançadores vêm em 2 tipos, o 9A82, chamado SA-12B Gigante, com tripulação de 3, radar integrado, mira em mísseis balísticos, carregando 2 mísseis longos 9M82 de 62 milhas de alcance e altitude de 18,6 milhas. E o 9A83, SA-12 Gladiador, destinado a aviões, mísseis e drones, com radar embutido, carregando 4 mísseis médios 9M83 de 45 milhas de alcance e 15,5 milhas de altitude. Os mísseis são brutais, o 9M82, com 32,5 pés de comprimento, 3 pés de diâmetro, peso de mais de 10.000 libras, ogiva de 330 libras otimizada para alvos balísticos de alta velocidade ES. O 9M83 usa ogiva similar, mas é menor, 26 pés de comprimento, 3 pés de largura,
peso de 5.500 libras. Imagine o som ensurdecedor do lançamento automático, controlado pelo veículo de comando 9S457, tripulação de 7 gerenciando até 70 alvos. Radares vêm em 2, o 9S15 em torno, tripulação de 4, detectando aviões e mísseis a mais de 200 milhas, balísticos a 93 milhas. O 9S19 foco em alvo de baixa assinatura, alcance de 108 a 137 milhas. E os recarregadores 9T234, carregando mísseis extras para recarga em 50 a 60 minutos. Sinta a adrenalina correndo, o cheiro de fumaça e óleo, a pressão que faz suar. Mas e se esse sistema antigo estivesse sendo sacrificado por algo pior, uma defesa obsoleta em colapso total? Pense na história. O S-300V entrou em serviço gradualmente, alguns elementos desde 1983, mísseis 9M83 em produção em 1986, pleno serviço em 1988. Com a independência ucraniana em 1991, herdou cerca de 300 lançadores, mas negligenciados por décadas. Em 2014, após Maidan e a anexação da Crimeia, a guerra civil em Donetsk e Luhansk priorizou defesas aéreas. Apenas poucos funcionavam, a Ucrânia recuperou armazéns abandonados, restaurando estoques. Na invasão russa de fevereiro de 2022, tinha cerca de 100 operacionais, usando contra-mísseis russos. Mas a Rússia os bombardeou, custando pelo menos 21 lançadores até abril de 2022. Mísseis esgotaram, só a Rússia produz em escala. Em dezembro de 2022, a Ucrânia buscava mais S-300 e mísseis, enquanto armas ocidentais chegavam, lançadores Manpads a sistemas Patriot, com inovações ucranianas. Hoje, quantos S-300V restam para a Ucrânia é incerto, mas com estoques reduzidos e melhores opções, seu papel diminuiu. Para a Rússia, porém, importa, estima-se ainda com cerca de 50, agora 49. Visualize o tremor do impacto, o ar carregado de fumaça, o silêncio sinistro após a explosão. Mas espere, e se a Ucrânia estivesse preparando um golpe ainda maior, humilhando Putin completamente? Underline estoque inicial de mísseis no fim da vida útil. Continue para descobrir como a Ucrânia muda o rumo desta guerra aérea. Recentemente, as ideias de Alan têm sido dominadas por esforços dos Estados Unidos para treinar partes do exército da Ucrânia, na esperança de impulsionar o fim da guerra. Desde o fim de dezembro, Trump emitiu o 28º plano diplomático, envolvendo ativismo intenso. Suportes de alto nível com representantes populares foram criados em Miami, Abu Dhabi, Genebra, Moscou e Bruxelas. Apesar de declarações encorajadoras, as presidências permanecem inconciliáveis. Enquanto isso, no solo, no mar e no ar, a guerra continua feroz. Nos últimos dias, enquanto a Rússia aumenta a pressão no terreno, a Ucrânia intensificou ataques de longo alcance à infraestrutura energética russa e alvos militares valiosos. Recentemente, imagens foram divulgadas de um ataque bem-sucedido a componentes vitais e caros da rede de defesa aérea russa, um lançador S-300V e 2 radares Niobs. Desativar ou perturbar as defesas aéreas russas é um aspecto crucial, mas subestimado, da guerra aérea da Ucrânia contra a Rússia. Vamos nos aprofundar neste ataque e como a Ucrânia está transformando sistematicamente as defesas aéreas russas em algo que se assemelha a uma fatia de queijo mental maduro. Você consegue imaginar a humilhação de uma potência global sendo perfurada como um queijo suíço? No dia 2 de dezembro, a Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia, conhecida como RUR, lançou imagens do que diz ser a destruição de um lançador de defesa aérea russa S-300V e 2 estações de radar Niobs durante um ataque noturno por seu time de drones de combate no Donbas. Onde estava a proteção russa enquanto explosões ecoavam no escuro, o cheiro de queimado se espalhando pelo ar frio? Os ataques ocorreram poucas noites antes, em 29 de novembro, tocando aquela sensação tátil de adrenalina no coração dos combatentes. Acrescente o som de motores rugindo e o chiado de alertas ignorados. Pense nisso, alvos caríssimos, parte de uma rede estratégica, foram atingidos em uma operação coordenada para reduzir o controle russo no espaço aéreo ocupado. Desta vez, o pacote de ataque acertou com sucesso um lançador de mísseis 9S-880E3, componente-chave do sistema de mísseis superfície-ar S-300VE. O lançador estava em serviço ativo no momento do impacto, destacando a precisão tática e cronometragem perfeita, uma perda custosa para a Rússia, mas que não parou por aí.
Imagine a Rússia tremendo com isso. Seria uma reviravolta chocante se repentinasse outro golpe? Em adição ao lançador, drones ucranianos destruíram duas estações de radar S-125 Niubs. O que exatamente são esses equipamentos que os drones do RUR atingiram? E como destruí-los compromete as defesas aéreas russas? Nos últimos dias, a atenção se voltou para o ataque que perfurou defesas russas no Donbas, sugerindo que a Rússia pode estar em falta de sistemas de defesa aérea mais curtos. O site independente Oryx, que rastreia meticulosamente perdas verificadas na guerra na Ucrânia, conta 359 sistemas de defesa aérea russos atingidos pela Ucrânia até agora. Como esses drones ucranianos transformaram uma rede de defesa em um colador de vulnerabilidades? Dos 359 sistemas atingidos, 269 foram destruídos, 62 danificados, 4 abandonados e 24 capturados. Oryx também lista 7.983 carregadores para S-300V já atingidos pela Ucrânia anteriormente, tornando este último ataque, ainda não registrado no site, o 7.000.984. Mas o que significa perder um carregador ou lançador? É o coração pulsante de qualquer sistema SAM, é claro. Você não consegue disparar mísseis contra ameaças sem um, não é? Sinta o calor da tensão, o cheiro de óleo queimado, o som de sirenes distantes, antes de uma reviravolta surpreendente. E se os russos revelassem sua fraqueza total amanhã? No contexto da vulnerabilidade russa exposta por aquele golpe tão próximo às linhas de frente, o sistema SAM S-300VE, conhecido pelo nome da OTAN SS-12 Gladiador ou Gigante, não é o mais avançado ou caro de todos. Mas uma bateria completa é estimada em dezenas, talvez centenas de milhões de dólares, permanecendo crucial nas camadas de defesa atuais, especialmente enquanto atualizações para as encarnações mais modernas, como S-400 e S-500, se arrastam. É uma de várias variantes da família S-300, séries de sistemas de mísseis superfície e ar de longo alcance desenvolvidos pela União Soviética, agora produzidos pela Rússia. O sistema foi projetado para defender contra uma ampla gama de ameaças aéreas, incluindo aviões, mísseis de cruzeiro e balísticos. Embora versões originais não sejam mais produzidas, a Rússia mantém, moderniza e até exporta seus estoques existentes. Nos dias atuais, especialmente contra a Ucrânia. A Rússia usa principalmente seus S-300VE para tentar defender seus céus contra drones ucranianos e esses mísseis como Storm Shadow, Scalp, Neptune, Flamingo e híbridos crescentes de mísseis e drones. Como sistema de longo alcance, normalmente é posicionado na retaguarda das defesas aéreas russas em camadas, com sistemas de menor alcance próximos ao fronte. O fato de este ataque ucraniano atingir um lançador S-300VE no Donbas, obviamente não o próximo às linhas de frente, sugere que a Rússia pode estar com falta de sistemas de defesa aérea mais curtos. O que aconteceria se essa fraqueza explodisse num desastre ainda maior? Seria a humilhação que quebrou a fera? No resumo da exposição de Kiel às defesas aéreas russas, o S-300VE SAM, como muitos sistemas, tem 5 componentes principais: carregadores ou lançadores de mísseis, os mísseis lançados, veículo de comando e controle, sistemas de radar e veículos de recarga. Todos os componentes usam um chassi de esteira especializado baseado no sistema de artilharia 2SS-7 Pion, com componentes de tanques russos T-60E-72 e ou T-80. A plataforma é alimentada por um motor diesel V8.4 de 840 cavalos de potência, entregando velocidade máxima de 31 mph e alcance de até 300 milhas. Os lançadores vêm em duas variedades, o 9S-880E2, nomeada da OTAN SS-12B Gigante, e aquele que a Ucrânia atingiu há poucos dias, 9S-880E3 ou SS-12S Gladiador. O Gigante tem tripulação de 3 e radar de engajamento integrado. É projetado para derrubar mísseis balísticos, carregando 2 mísseis de longo alcance 9S-880E2 com alcance de cerca de 60E2 milhas e altitude efetiva de cerca de 18,6 milhas. O Gladiador, por outro lado, visa aviões, mísseis de cruzeiro, ameaças balísticas menores e até drones. Embora o custo-benefício de derrubar drones baratos com mísseis caros rapidamente se torne inviável. O Gladiador também tem radar integrado, mas carrega 4 mísseis médio alcance 9M83, com alcance e altitude mais curtos de 40E5 e 15,5 milhas, respectivamente.
Imagine o peso emocional dessa escolha, mísseis caros contra alvos vulgares, o som de dinheiro explodindo no ar. Mas os mísseis em si são brutais. O míssil antibalístico 9M82 tem comprimento de 31,2 pés, diâmetro de 3 pés e pesa mais de 10.000 libras. Além disso, carrega uma ogiva de fragmentação explosiva de 330 libras, otimizada para alvos balísticos de alta velocidade. O 9M83 usa a mesma ogiva, sendo igualmente efetivo contra aviões e mísseis de cruzeiro. O míssil em si é menor, com menos de 26 pés de comprimento e 3 pés de largura. É também mais leve, pesando 5,5 libras. Você tem ideia de como reviravoltas inesperadas como essa poderiam virar a guerra de cabeça para baixo, deixando a Rússia sem fôlego? Continuando com os detalhes dos componentes devastadores do S-300VE. Os lançamentos são totalmente automatizados e controlados via veículo de posto de comando 9S457, o cérebro central da bateria. Tem tripulação de 7, que rastreia até 70 alvos, atribui prioridades e coordena múltiplos lançamentos simultaneamente. O rastreamento e coordenação são feitos pelo quarto componente, o radar, que consiste em duas partes. A primeira, o radar de vigilância 9S15, requer tripulação de 4 e fornece aviso antecipado e aquisição de alvos. Tem alcance de detecção de mais de 200 milhas para aviões e mísseis de cruzeiro, e 93 milhas para balísticos. A segunda, o radar de vigilância setorial 9S19, foca em alvos de alta velocidade com assinaturas de radar baixas, como ogivas. Também requer tripulação de 4, com alcance menor de 108 a 137 milhas, mas tempo de reação rápido. E se uma humilhação maior estivesse prestes a surgir dos sombrios campos de batalha, cheios do cheiro acre de pólvora e metal retorcido? Depois de detalhar o funcionamento preciso dos radares e comandos russos, a bateria finaliza com veículos de recarga 9S-234, que carregam mísseis sobressalentes e uma grua, vindo em duas variantes adaptadas aos dois lançadores diferentes. Um carrega 2 9M82 mísseis, o outro 4 9M83. Eles podem recarregar lançadores em 50 a 60 minutos ou até lançar mísseis sozinhos usando dados de direcionamento dos lançadores. No geral, é um sistema sólido, se datado. Entrou em serviço em fases. Com alguns elementos integrados a defesas aéreas existentes tão cedo quanto 1983. O míssil 9M83 em produção em 1986, implantação completa do sistema alcançada por 1988. Quando a Ucrânia ganhou independência da União Soviética em 1991, herdou estoques de sistemas S-300, incluindo cerca de 300 lançadores, com pouca ameaça de uma fraca União Soviética pós-colapso, e assuntos mais urgentes como construção nacional, a maioria deles caiu em desuso. Tudo mudou em 2014, após Maidan, anexação russa da Crimeia e surto de guerra civil contra separatistas apoiados pela Rússia em Donetsk e Luhansk, defesa aérea subiu na lista de prioridades da Ucrânia. Àquela altura, apenas alguns ainda funcionavam. Ucrânia desenterrou a poeira e começou a reparar e restaurar seus estoques. Na invasão full-scale russa em fevereiro de 2022, tinha cerca de 100 em funcionamento. À época, o S-300V era um dos poucos sistemas ucranianos para tentar derrubar mísseis balísticos russos, e fez bom uso deles. Mas a Rússia parecia mirar especificamente neles e no resto das defesas aéreas ucranianas em sua ofensiva inicial, esperando dominância aérea total. Pelo menos 21 lançadores ucranianos foram perdidos até abril de 2022. Mísseis logo se esgotaram, sem opções reais de reposição, já que apenas a Rússia os faz, especialmente nas quantidades necessárias a longo prazo. Até dezembro de 2022, Ucrânia buscava ativamente mais sistemas S-300 e particularmente mais mísseis. Àquela altura, armas ocidentais começaram a fluir para a Ucrânia, incluindo sistemas de defesa aérea de lançamento simples a sistemas Samin-100E4 Patriot, com tudo imaginável e engenhosos híbridos que a Ucrânia pensou nesse meio tempo. Hoje, é incerto quantos S-300V restam à Ucrânia, mas devido a estoques de mísseis reduzidos e opções mais poderosas em seu arsenal, é improvável que desempenhem papel grande. Mas para a Rússia, como prova este último ataque, ainda desempenham claramente. Embora dados precisos sejam difíceis de obter, a Rússia é estimada ainda ter cerca de 50 S-300V em operação.
Ops, vamos fazer disso 49. No início da guerra, tinham grandes estoques de mísseis S-300 perto do fim da vida útil. Falando em setembro de 2022, Vadim Skabik, representante do RUR na época, disse ao Ukrainski Shalda que o número de mísseis depende do que a Federação Russa está usando atualmente. Calculamos em técnica de direção. Sinta a pausa tensa, e se uma verdade devastadora sobre a força russa emergisse agora, deixando tudo pendurado num fio? Resumindo a perda devastadora de lançadores russos, voltemos àquela noite de novembro em que a defesa russa foi obliterada como papel queimado. Nos últimos dias, as ideias de Adley têm sido dominadas por tentativas dos Estados Unidos de treinar forças ucranianas em partes da Rússia e da Ucrânia, visando encerrar a guerra. Após o fim do mandato de Donald Trump em 28 de janeiro, um novo plano diplomático tem agitado o mundo, com reuniões de alto nível em Miami, Abu Dhabi, Genebra, Moscou e Bruxelas. Apesar de declarações encorajadoras, as duas presidências permanecem irredutíveis. Enquanto isso, no terreno, no mar e no ar, a guerra continua impiedosa. Recentemente, enquanto a Rússia aumenta a pressão terrestre, a Ucrânia intensifica seus ataques de longo alcance contra a infraestrutura energética russa e alvos militares de alto valor. Em específico, vídeos revelam um ataque bem-sucedido a componentes vitais e caros da rede de defesa aérea russa, um lançador S-300V e 2 radares NIOBS-V. Desabilitar ou sabotar as defesas aéreas russas é um aspecto crucial, mas subestimado, da batalha aérea da Ucrânia contra a Rússia. Vamos mergulhar nessa operação e ver como a Ucrânia transforma sistematicamente as defesas aéreas russas em algo que mais se assemelha a uma fatia de queijo suíço maduro. Imagine o céu noturno rasgado pelo zumbido baixo de motores invisíveis, o ar carregado com o cheiro metálico de fumaça distante, enquanto drones ucranianos planejam como predadores silenciosos. Em 2 de dezembro, a Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia, o RUR, divulgou imagens mostrando a destruição de um lançador S-300V russo e 2 postos de radar NIOBS-V em um ataque noturno realizado por sua equipe de drones de combate no Donbas. Os ataques ocorreram algumas noites antes, em 29 de novembro. Segundo o RUR, esses ataques coordenados visaram componentes dos mais caros e estrategicamente importantes da rede de defesa aérea russa, como parte de esforços contínuos para reduzir a capacidade da Rússia de controlar o espaço aéreo sobre territórios ocupados. Desta vez, o pacote de ataque atingiu com sucesso um lançador de mísseis 9A-83, peça-chave do sistema S-300V. O lançador estava em serviço ativo no momento do impacto, destacando o timing e a precisão tática da operação, uma perda cara para a Rússia, mas os danos não pararam aí. Além do lançador, drones ucranianos destruíram 2 radares 1L125NIOBS-V. Mas o que exatamente são esses equipamentos que os drones do RUR atingiram? E como destruí-los compromete as defesas aéreas russas? Você já imaginou a humilhação de uma potência militar ter sua escudos perfurados como um crivo? Pois a Ucrânia está fazendo exatamente isso. O ar vibra com a tensão, o frio da noite mordendo a pele enquanto os russos tentam defender céus cheios de ameaças invisíveis. Nos últimos dias, a criticidade da guerra de drones ucranianos contra defesas russas tornou-se evidente com a destruição de um lançador S-300V ativo e 2 radares NIOBS-V no Donbas, revelando vulnerabilidades estratégicas. O S-300V, conhecido pelo nome NATO SA-12 Gladiator ou Giant, não é o sistema de defesa aérea mais recente ou caro da Rússia, mas uma bateria completa estimada em dezenas ou até mais de 100 milhões de dólares, permanecendo um componente crucial de seu layering defensivo atual. Especialmente com atualizações para versões mais modernas como o S-400 e S-500 em atraso. Faz parte de várias variantes da família S-300, série de sistemas de mísseis superfície-ar ou SAM desenvolvidos pela antiga União Soviética e agora produzidos pela Rússia. Projetado para defender contra uma ampla gama de ameaças aéreas, incluindo aeronaves, mísseis de cruzeiro e balísticos, embora as versões originais não sejam mais produzidas, a Rússia mantém, moderniza e até exporta seu estoque existente. Nos dias atuais, especialmente diante da Ucrânia, a Rússia usa principalmente seus S-300VS para tentar defender seus céus contra drones ucranianos e mísseis como Storm Shadow, Scalp, Neptune e uma variedade crescente de híbridos de mísseis e drones. Como sistema de longo alcance, é tipicamente posicionado na retaguarda das defesas aéreas russas, com sistemas de menor alcance próximos à linha de frente. Assim,
O fato de este ataque ucraniano atingir um lançador S-300V no Donbas, claramente não o próximo à linha de frente, sugere que a Rússia pode estar escassa de sistemas de defesa aérea mais próximos. O site independente Oryx, que rastreia minuciosamente perdas verificadas de equipamentos na guerra na Ucrânia, conta 359 sistemas SAM de defesa aérea russos atingidos pela Ucrânia até hoje, 269 destruídos, 62 danificados, 4 abandonados e 24 capturados. Oryx também lista 7.983 carregadores para o S-300V atingidos anteriormente pela Ucrânia, tornando este último impacto, ainda não registrado no site, o 7.094º. O carregador de mísseis ou lançador é, claro, parte crítica de qualquer sistema SAM. Não dá para disparar mísseis contra ameaças sem ele. O cheiro de óleo queimado paira no ar, misturado ao som estridente de alertas e o toque rugoso de metais retorcidos, enquanto a Ucrânia força a Rússia a enfrentar sua fraqueza. Será que a superioridade russa no ar é uma ilusão prestes a se desfazer em pedaços? Nos últimos dias, ataques ucranianos sistemáticos expuseram as fraquezas das defesas aéreas russas, com a Oryx confirmando quase 8.000 carregadores de S-300V destruídos, transformando uma linha de defesa estável em um colador de buracos. O sistema SAM S-300V, como muitos, tem 5 componentes principais: carregadores ou lançadores de mísseis, os próprios mísseis, um veículo de comando e controle, radares e veículos de recarga. Todos os componentes usam um chassi rastreado especializado baseado no sistema de artilharia 2S7 Pion, com peças de tanques russos T-72 ou T-80. A plataforma é alimentada por um motor a diesel V84 de 840 cavalos de potência, entregando velocidade máxima de 50 km por hora e alcance de até 480 km. Os lançadores vêm em duas variedades, o 9A82, nominato SA-12B e Giante, e o 9A83, ou SA-12A Gladiator, atingido pela Ucrânia alguns dias atrás. O Giante tem tripulação de 3 e radar integrado de engajamento, projetado para derrubar mísseis balísticos, carregando 2 mísseis de longo alcance 9M82. Tem alcance de cerca de 100 km e altitude efetiva de cerca de 30 km. O Gladiator, por outro lado, mira aeronaves, mísseis de cruzeiro, ameaças balísticas menores e até drones. Embora o custo-benefício de abater drones baratos com mísseis caros torne-se inviável rapidamente. O Gladiator também tem radar integrado, mas carrega 4 mísseis de médio alcance 9M83, com alcance e altitude menores de 72 e 25 km, respectivamente. Apenas os mísseis já são letais. O antibalístico 9M82 mede 9,9 metros de comprimento, 0,9 metros de diâmetro e pesa mais de 4.535 kg. Com ogiva de fragmentação explosiva de 150 kg, otimizada para alvos balísticos de alta velocidade. O 9M83 usa a mesma ogiva, igualmente eficaz contra aeronaves e mísseis de cruzeiro, mas é menor, com menos de 7,9 metros de comprimento e 0,9 metros de largura, pesando 2.494 kg. O vento assobia através das ruínas, trazendo o odor acre de explosivos, enquanto toques ásperos de fragmentos lançados ao vento lembram a fragilidade das defesas russas. Você percebeu como uma nação supostamente invencível está sendo desarmada peça por peça? Prepare-se, pois a próxima revelação vai estremecer a terra sob seus pés. Nos últimos dias, a análise detalhada dos mísseis russos S-300V revelou sua potência letal, com variantes Gladiator carregando 4 mísseis pesados e rápidos contra ameaças aéreas. Os lançamentos são totalmente automatizados e controlados via veículo posto de comando 9S457, o cérebro central da bateria. Tem tripulação de 7, que rastreia até 70 alvos, atribui prioridades e coordena múltiplos lançamentos simultaneamente. O rastreamento e coordenação são feitos pelo quarto componente da bateria, o radar, composto por duas partes. O primeiro, o radar de vigilância 9S15. Requer tripulação de 4 e oferece alerta precoce e aquisição de alvos, com alcance de detecção superior a 320 km para aeronaves, mísseis de cruzeiro e similares, e 150 km para mísseis balísticos. O segundo, o radar de vigilância setorial 9S19, foca em alvos de alta velocidade com baixas assinaturas de radar, como ogivas.
Também requer tripulação de 4 e tem alcance menor, de 174 a 220 km, mas tempo de reação rápido. Completando a bateria estão veículos de recarga 9T234, que transportam mísseis sobressalentes e uma grua, em duas variantes adaptadas aos dois lançadores diferentes. Um carrega 2 mísseis 9M82 e o outro 4 9M83. Eles podem recarregar lançadores em 50 a 60 minutos ou até lançar mísseis usando dados de direcionamento dos lançadores. No geral, é um sistema sólido, embora datado. Entrou em serviço em fases, com alguns elementos integrados a sistemas de defesa aérea existentes já em 1983. O míssil 9M83 entrou em produção em 1986, e o sistema completo foi implantado em 1988. Quando a Ucrânia ganhou independência da União Soviética em 1991, herdou um estoque de sistemas S-300, incluindo cerca de 300 lançadores, com pouca ameaça da fraca Rússia pós-colapso soviético, e questões mais urgentes como construção nacional, a maioria caiu em desuso. Isso mudou em 2014, após o Maidan e a subsequente anexação russa da Crimeia e o surto de guerra civil contra separatistas apoiados por russos em Donetsk e Luhansk. Defesa aérea tornou-se prioridade urgente da Ucrânia. Nessa etapa, apenas alguns ainda funcionavam. A Ucrânia agitou as polens de tar e pôs-se a reparar e restaurar seus estoques de S-300. Até o lançamento da invasão total da Rússia em fevereiro de 2022, tinha cerca de 100 em funcionamento. Naquela época, o S-300V era um dos poucos sistemas que a Ucrânia tinha para tentar derrubar mísseis balísticos russos, e fez bom uso deles. No entanto, a Rússia pareceu ter visado especificamente eles e o resto das defesas aéreas da Ucrânia em sua ofensiva inicial, esperando ganhar domínio aéreo completo. Pelo menos 21 lançadores ucranianos foram perdidos até abril de 2022. Mísseis começaram a escassear rapidamente, sem opções reais de substituição, já que apenas a Rússia os produz, especialmente em quantidades de longo prazo. Até dezembro de 2022, a Ucrânia buscava ativamente mais sistemas S-300 e, particularmente, mais mísseis. Então, armas ocidentais começaram a fluir para a Ucrânia, incluindo sistemas de defesa aérea desde humildes manpads para ombros até sistemas Samin-104 Patriot de ponta, com tudo que você possa imaginar e muitas invenções novas que a Ucrânia pensou entre mentes. Hoje, é incerto quantos S-300VS a Ucrânia ainda tem, mas devido a estoques diminuídos de mísseis e opções mais poderosas em seu arsenal, é improvável que desempenhem papel importante. Mas a Rússia, por outro lado, como este último ataque prova, claramente ainda os usa. Embora seja difícil obter dados precisos, a Rússia é estimada para ainda ter cerca de 50 S-300VS em operação. Ops, vamos deixar isso em 49. No início da guerra, tinham grandes estoques de mísseis S-300 que estavam no final de sua vida útil. Falando em setembro de 2022, Vadim Skabit, representante do RUR na época, disse ao Ucraniaska Pravda que o número de mísseis depende do que a Federação Russa está usando atualmente. Calculamos o uso de S-300 imagine o som crepitante de alertas noturnos, o cheiro de óleo diesel no ar, enquanto a Ucrânia revela um golpe que transforma defensores em vítimas. Você sabia que a Rússia está gastando mísseis obsoletos em uma guerra perdida? Agora, veja como uma reviravolta histórica muda tudo. Nos últimos dias, a redução dramática dos S-300VS russos para 49 empregados destaca o desgaste de suas defesas, com estoques iniciais de mísseis antigos agora críticos. Em fevereiro de 2022, a Rússia iniciou sua invasão total da Ucrânia. Nessa época, a Ucrânia já enfrentava o desafio de manter seus S-300S após anos de negligência pós-soviética, mas voltou a modernizá-los defensivamente. A estratégia inicial russa focou em bombardear defesas aéreas ucranianas. Nos anos que se seguiram ao colapso da União Soviética, a Rússia enfraquecida deixou suas defesas aéreas praticamente de lado. Muitos sistemas ficaram abandonados, enferrujando silenciosamente. A prioridade era reconstruir a nação, não proteger o céu. Mas tudo mudou em 2014. Com a anexação da Crimeia e a guerra civil em Donetsk e Luhansk, as defesas aéreas voltaram ao centro. De repente, o céu virou um campo de batalha. Naquele momento, poucos sistemas funcionavam. Ucrânia começou a recuperar o que restava. Eles desmontaram, consertaram,
tentaram ativar os velhos sistemas de defesa aérea. Quando a invasão russa em fevereiro de 2022 começou, só cerca de 100 unidades do sistema S-300 ainda estavam operacionais. Era uma das poucas armas com que o país podia tentar parar os mísseis russos balísticos. E eles usaram tudo o que tinham, com a esperança de salvar o espaço aéreo cada vez mais perigoso. Contudo, a ofensiva russa tinha outro plano. Eles miraram deliberadamente nessas defesas, tentando destruir os poucos sistemas que ainda sobraram. Em abril de 2022, pelo menos 21 lançadores ucranianos foram perdidos. A escassez de mísseis tornou-se alarmante. Cada disparo custava caro demais, porque só Moscou produz esses mísseis. A Ucrânia começou a buscar recursos, a pedir reforços. Até dezembro do mesmo ano, buscava desesperadamente novos sistemas e mísseis. Enquanto isso, países aliados enviavam ajuda. Desde sistemas de defesa de baixo custo, como os Manpads, até os avançadíssimos sistemas Patriot. Mas mesmo assim, a batalha aérea estava longe de estar decidida. Os russos continuam com cerca de 50 unidades operando do sistema S-300, talvez 49 agora. No início, possuíam estoques gigantes de mísseis quase na hora de acabar. Os especialistas diziam que esses mísseis tinham uma vida útil limitada, e muitos estavam quase obsoletos. E mesmo assim, eles continuam na linha de frente, prontos para atacar. Já pensou na força de uma defesa que, apesar do desgaste, ainda consegue ameaçar o céu? Como um jogo de xadrez onde cada peça conta, cada sistema que resiste pode virar o jogo numa fração de segundo. As perdas aumentam, o tempo corre contra eles, mas o que mais impressiona é a persistência. O que será que o futuro reserva? Até quando esses sistemas poderão continuar resistindo na batalha mais difícil da história recente? A resposta está nas próximas jogadas. Nos dias atuais, a quantidade de mísseis S-300 que ainda estão em estoque é alarmante. Muitos desses mísseis foram armazenados há mais de 30 anos, alguns até há quase 40 anos. Muitos deles estão prontos para serem destruídos, mas continuam sendo processados e, ao invés disso, acabam sendo liberados pelo território russo. Estima-se que exista aproximadamente 7.000 unidades dessas armas abandonadas, esquecidas em depósitos. Se considerarmos o uso atual, esses mísseis poderiam durar mais 3 anos, mantendo a ameaça constante no ar. Mas será que a Rússia realmente consegue manter esse estoque operacional? A resposta parece mais sombria. Apesar do otimismo de alguns, como Vadim Skabit, representante do órgão de inteligência ucraniano, a situação indica que a maioria desses mísseis ainda está funcional. Como produtores de terror, eles continuam sendo utilizados na defesa do vasto território russo. Mesmo que parados há décadas, os S-300 continuam desempenhando papel fundamental na rede de defesa aérea de alta complexidade. Essa estratégia multilayer, ou seja, de múltiplas camadas, é projetada para criar zonas de negação de acesso, dificultando qualquer tentativa de infiltração aérea na região. Pense em uma teia invisível, tecida com radares, aviões de alerta precoce, unidades de guerra eletrônica e grupos de defesa aérea, tudo coordenado de forma integrada. A camada de maior alcance fornece uma espécie de bolha de proteção que cobre áreas com até 800 km de diâmetro. Dentre os sistemas utilizados, destacam-se o S-400 Triumph, o S-500 Promote e o veterano S-300V. Eles formam o núcleo mais distante, capaz de interceptar ameaças muito perigosas. No nível médio, encontramos o sistema S-350 Vichais, uma peça-chave na luta contra drones, mísseis de cruzeiro e armas de ataque a longa distância, como o Javelin Stormado. Com alcance entre 60 a 120 km e capacidade de carregar até 16 mísseis prontos, o S-350 é uma ponte entre a alta tecnologia dos interceptadores de longo alcance e as medidas de defesa pontual. Intrigado? Como uma campanha de defesa pode resistir mesmo sob ataque constante com armas que envelheceram há décadas? A resposta está na guerra de resistência e adaptação das forças russas, que continuam confiando em seus lendários sistemas antigos para manter seu controle no seu vasto território. Nos dias recentes, as estratégias e defesas aéreas estão passando por uma revolução. Os ataques de drones e mísseis convencionais têm desafiado até os sistemas mais avançados. Você acreditaria que o inimigo consegue destruir componentes de defesa aérea que custam dezenas de milhões,
quase ao alcance de uma mão? Prepare-se para uma descoberta surpreendente. A guerra mudou de fase, e a batalha no céu se tornou um pau a pau. Mas há mais, algo inesperado está prestes a acontecer. Imagine o som de radares zumbindo, mísseis sendo carregados, e o cheiro de combustível queimando no ar. Sob esse cenário de tensão, um golpe certeiro foi dado numa noite escura e silenciosa. Em 29 de novembro, drones ucranianos atacaram uma das linhas mais valiosas das defesas russas, um sistema S-300V, uma peça-chave na proteção contra ameaças aéreas. Este cenário de guerra parece até uma partida de xadrez com uma estratégia arriscada a cada movimento, e aquela noite foi decisiva. O alvo? Uma peça fundamental, a plataforma de lançamento 9A-83, que, ao ser destruída, significa uma derrota pesada para os russos. Este sistema, responsável por disparar mísseis de longo alcance, já foi avaliado em dezenas de milhões de dólares. Mas o que mais chocou os especialistas foi a destruição de duas estações de radar NIOBSV do tipo 1L125. Essas estações, que monitoram movimentos no ar a centenas de quilômetros, eram essenciais para a defesa aérea russa. Como uma peça de dominó, sua queda abre uma brecha que poderia comprometer toda a camada de proteção da Rússia no céu. Você sabia que a vulnerabilidade dessas estações é uma virada de jogo? Esses radares, que fazem parte do sistema NEBO-M de última geração, são capazes de detectar aviões furtivos como o F-22, F-35 e até o enorme B-2 Spirit. Essa análise revela que, mesmo com sistemas avançados, os russos continuam expostos. A destruição dessas estações deixou a defesa aérea russa mais frágil do que nunca? E, maior ainda, como os ucranianos conseguiram um golpe tão preciso? Não para por aí. Os sistemas S-300V, apesar de já serem anos de serviço, continuam essenciais. Cada plataforma, carregando mísseis de quase 20 toneladas, é uma fortaleza voadora, capaz de destruir ameaças com alcance de até 62 milhas. Sua estrutura inclui radares, veículos de comando, carregadores de mísseis, tudo automatizado e controlado por equipes treinadas. Com uma velocidade máxima de 31 milhas por hora, eles se movem como predadores silenciosos na linha de frente, prontos para um contra-ataque instantâneo. Mas o que acontece quando esses sistemas são atingidos? Uma história de resistência e inovação. Desde 2014, a Ucrânia tem procurado recuperar e modernizar seu estoque de S-300S, lutando contra a deterioração e a escassez de peças. Com o apoio de armas ocidentais, a resistência aumentou, e a esperança também. Então, surge a questão: quanto tempo esses sistemas ainda podem resistir ao avanço de uma guerra que se torna cada vez mais tecnológica e letal? A resposta pode estar na coragem dessas forças, mas também na mudança de paradigma. A guerra aérea se tornou uma batalha de inteligência, de encontrar o ponto fraco onde o inimigo menos espera. Até ontem, os russos confiavam na superioridade de seus radares NEBO-M e Prativnik-G para detectar até os aviões mais furtivos, agora eles percebem que avançam com uma vulnerabilidade impensável. Como uma pele de cebola sendo retirada, cada camada de defesa se desfez, revelando uma fragilidade perigosa. E o que vem a seguir? O mundo assiste silenciosamente a esse duelo de estratégias. Uma guerra de nervos, onde cada ataque, cada defesa, pode mudar o curso do conflito. A resistência ucraniana, impulsionada por táticas audaciosas, mostra que, mesmo com sistemas antigos, a vontade de lutar é maior do que nunca. Mas a verdadeira questão permanece: até onde essa resistência pode chegar? O céu, agora, é mais imprevisível do que nunca, e a batalha pelo domínio da atmosfera está apenas começando. Nos últimos dias, a mente de todos gira em torno das negociações estagnadas entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia para encerrar a guerra. O ex-presidente Donald Trump planeja um esforço diplomático neste ano, com reuniões de alto nível em cidades como Miami, Abu Dhabi, Genebra, Moscou e Bruxelas. Apesar das declarações otimistas, as presidências russa e ucraniana permanecem enredadas em posições irreconciliáveis. Vocês imaginam isso? Enquanto diplomatas trocam palavras açucaradas em salões luxuosos, o chão sangrento da guerra ferve de bombas e sangue. A Rússia intensifica a pressão terrestre, com o rugido de tanques sacudindo o solo como um monstro faminto. O Kremlin tem retaliado com ataques de longo alcance à infraestrutura energética russa e alvos militares valiosos.
Vídeos recentes mostram explosões chocantes, humilhando o exército russo ao destruir pedaços vitais de sua rede de defesa aérea, um lançador S-300V e dois radares, uma L-125 Nebo-SV. Como os ucranianos estão transformando as defesas aéreas russas em queijo suíço derretido? Imagine o cheiro de terra queimada subindo das trincheiras, o ar carregado de fumaça picante e o barulho ensurdecedor de detonações ecoando como trovões. Você sabia que desabilitar essas defesas é a chave invisível para o domínio aéreo, mas poucos notam seu horror devastador. No dia 2 de dezembro, o Diretório de Inteligência de Defesa da Ucrânia, conhecido como RUR, lançou imagens de um ataque noturno por drones de combate no Donbas. Elas mostram a destruição de um lançador de mísseis russo S-300V em serviço ativo e dois radares, em um golpe coordenado dias antes. O alvo eram componentes caríssimos e estratégicos, enfraquecendo o controle russo sobre o espaço aéreo ocupado. Aqueles drones assassinos atingiram o lançador 9A-83 do sistema SAM S-300V, numa explosão que ecoou como um grito de vitória. Não só isso, consumir dois radares, um L-125N e OBSV, tornando-os sucata inútil. Pense nisso, uma batalha invisível onde o ruído de motores de drone se mistura com o baque de impactos, deixando um rastro de metal retorcido e poeira sufocante. O que esses equipamentos representam na guerra aérea, e por que sua perda humilha a Rússia de forma tão cruel? No resumo anterior, vimos negociações frustradas e ataques devastadores à infraestrutura russa, com drones destruindo defesas aéreas em Donbas. Agora, mergulhando no caos, o sistema S-300V, apelidado de SA-12 Gladiador pela OTAN, não é o mais moderno, mas cada bateria vale dezenas ou até milhões de dólares, crucial na defesa em camadas da Rússia. Enquanto atualizam para S-400 e S-500, ele protege contra mísseis como os ucranianos Storm Shadow e Neptune. Posicionado atrás da linha de frente, este ataque em Donbas sugere escassez de sistemas menores na Rússia. Dados do site Oryx mostram 359 sistemas SAM russos atingidos pela Ucrânia até agora, 269 destruídos, 62 danificados, 4 abandonados e 24 capturados. Além disso, 7.983 carregadores de S-300 têm sido alvos, tornando este PER da 7.000.984. Sem lançadores, mísseis não voam, certo? Imagine o pânico de tripulações russas ouvindo o zumbido de drones se aproximando, o suor gelado na pele enquanto tentam controlar o céu. Você consegue sentir a humilhação quando esses monstros metálicos caem em explosões flamejantes? O S-300V inclui 5 componentes essenciais: carregadores, mísseis, veículos de comando, radares e recarregadores, todos em chassis robustos baseados em artilharia soviética, com motores diesel rugindo até 50 km por hora e alcance de 480 km. Há dois tipos de carregadores, 9K82, o gigante para mísseis antibalísticos de 100 km, e o 9K83, o gladiador, atingido aqui, com 4 mísseis contra aviões e drones, alcançando até 75 km e altitudes de 25 km. Os mísseis, como o 9M83 de mais de 7 metros e 2.500 kg, carregam ogivas pesadas para detonar ameaças rápidas, com efeitos devastadores. Comandos coordenam tudo de um centro com tripulação de 7, rastreando 70 alvos e lançando simultaneamente. Radares como 9S-15 detectam a 330 km, 9S-19 foca em alvos furtivos. Veículos de recarga, em variantes para os lançadores, reabastecem em quase uma hora. Você já sentiu o peso emocional de uma guerra onde tecnologias caríssimas se tornam poeira? Aquela explosão no ar noturno foi uma virada inesperada, mostrando como a Ucrânia mordisca a defesa russa pedaço por pedaço. Mas o verdadeiro terror vem dos radares destruídos, e a pergunta paira: como a Ucrânia explora essa fraqueza para virar o jogo? No resumo anterior, exploramos a anatomia devastadora do sistema S-300V, sua perda humilhante em Donbas e a precisão ucraniana contra defesas caras. Agora, focando no radar um L-125 Nebo-SV detonado, uma estação móvel tridimensional para detectar todos os tipos de objetos aéreos, de aviões a mísseis balísticos e UAVs. Até furtivos como o B-2 Spirit, F-22 Raptor e F-35 Lightning II, graças à operação em banda VHF. Montado em chassis de caminhão quadri-eixo Cama Z, oferece mobilidade rápida, prontificando em 10 a 15 minutos.
Tripulado por 3, resiste a operações longas de combate, com o cheiro de combustível diesel impregnando o ar. Em papel, rastreia 300 alvos simultaneamente até 500 km, altitude até 65 km, transmitindo dados para sistemas como S-300V e Pantsir S-1, coordenados por centros de comando. Posicionado em zonas como Donbas e Crimeia, garante zonas de exclusão aérea russa sobre centenas de quilômetros, com ecos distantes de motores inimigos como uma assombração. Você sente o choque de perder algo tão raro, como um artefato precioso enlameado em sangue. A Rússia comprou 6 dessas estações em 2016, entregues em 2018, primeiras unidades em distritos militares. Avaliações abertas indicam frota limitada a poucos dígitos, devido ao papel estratégico e produção complexa sob sanções. Uma perda representa 10% ou mais, difícil de substituir com produção baixa de 1 a 6 unidades anuais desde 2016, custo original por unidade de 6 a 7 milhões de dólares em 2017 e 2018. Imagine o pavor de operadores russos vendo alertas piscando no escuro, o frio na espinha com drones invisíveis aproximando-se. Esta destruição é uma reviravolta que expõe vulnerabilidades profundas, forçando a Rússia a recuar na batalha aérea. Mas o que acontece se mais caírem como dominós? A guerra não para, e o próximo alvo pode ser o próprio coração do império. Como a Ucrânia transformará essa fragilidade em vitória absoluta? Deixando a Rússia humilhada e isolada, um L-125NIOBSV é um radar móvel tridimensional projetado para detectar, rastrear e identificar todos os tipos de objetos aéreos, incluindo aviões, helicópteros, mísseis de cruzeiro e balísticos, além de drones, com capacidade especial para detectar aeronaves de baixa observabilidade furtivas, como o B-2 Spirit, F-22 Raptor e F-35 Lightning II, devido ao seu funcionamento na banda VHF. O radar está montado em um chassi de caminhão de 4 eixos Kama-Z, permitindo mobilidade e implantação rápida, com tempo de configuração variando de 10 a 15 minutos. O sistema é operado por uma equipe de 3 pessoas e é capaz de operação contínua de longo prazo, incluindo períodos prolongados de dever de combate. Quanto ao seu desempenho, o Nebo-SV parece impressionante no papel. É relatado ser capaz de rastrear até 300 alvos aéreos simultaneamente dentro da faixa de detecção de até 310 milhas, com cobertura máxima de altitude de 40 milhas. O sistema transmite informações sobre a situação aérea para centros de comando e sistemas de defesa aérea, incluindo sistemas de longo alcance como o S-300V e sistemas de curto alcance como o Pantsir S-1. Em resumo, implantar este sistema em zonas estratégicas, como Donbas e Crimeia, desempenha um papel-chave para permitir que a Rússia mantenha uma zona de interdição aérea e coordene a defesa aérea em centenas de milhas. A questão é que eles são bem raros e muito caros, então perder um não é como perder qualquer estação de radar antiga. A Rússia adquiriu inicialmente 6 estações de radar L-125 Nebo-SV sob um contrato de 2016. Com entregas concluídas em 2018. Essas foram as primeiras unidades seriadas implantadas para treinamento em bases operacionais em vários distritos militares. Embora números atuais exatos sejam classificados, avaliações de fontes abertas sugerem que a frota permanece limitada, provavelmente na faixa de dígito único abaixo de double digit devido ao papel estratégico do sistema e à sua complexidade de produção. A Ucrânia derrubando apenas um equivaleria a 10% ou mais da frota inteira. Além disso, eles também provavelmente são muito difíceis e caros de substituir. Dada a complexidade do sistema e componentes especializados, muitos dos quais podem estar sob sanções, produção inicialmente baixa, possivelmente tão pouco quanto 6 unidades por ano. A produção em série começou em 2016, mas a saída não foi divulgada desde então. O custo atual também é qualquer um chute. O custo original por unidade no contrato de 2016 foi cerca de cifrão 6,7 milhões em 2017 e 2018, embora algumas fontes ocidentais e ucranianas estimem o valor de substituição do sistema hoje em torno de 100 milhões de dólares. Isso poderia refletir custos mais amplos de implementação, integração ou confusão com outros radares da série Nebo, como o Nebo-U. No entanto, o preço unitário real provavelmente é muito mais baixo que isso, talvez alguns milhões de dólares. Você já imaginou como uma simples explosão pode abalar um império inteiro, deixando os russos expostos e fracassados em sua própria terra? A humilhação dessa perda ressoa como um berro no escuro, obrigando a Rússia a entrar em pânico.
E se essa fraqueza levar a uma avalanche de derrotas? Deixando Donald Trump e suas negociações como piada amarga? A próxima reviravolta pode ser ainda mais chocante. Como a Ucrânia aproveitará essa vantagem para forçar a paz sobre a Rússia? Nos dias recentes, as negociações de paz têm sido marcadas por esforços norte-americanos para convencer Rússia e Ucrânia a encerrarem a guerra, sem sucesso até agora. Enquanto conversas diplomáticas acontecem em cidades como Miami, Abu Dhabi, Genebra, Moscou e Bruxelas, o conflito no solo e no ar continua feroz. Rússia intensifica a pressão terrestre em cidades ucranianas, enquanto Ucrânia responde com ataques de longo alcance à infraestrutura energética russa. Vídeos recentes mostram um golpe devastador contra componentes vitais das defesas aéreas russas, um lançador ICEIREI-300V e dois radares ENEA-BSV, perfurando camadas de defesa como queijo suíço furado. Como a Ucrânia transforma o sistema de defesa russo em algo tão vulnerável? Imagine o cheiro de fumaça ainda fresca no ar noturno, o rugido baixo de motores de drones sobrevoando o território ocupado, e o impacto estrondoso tirando forças vitais russas. Você já imaginou a humilhação de perder olhos e mãos de um sistema de defesa que custa milhões? Pois a Ucrânia acabou de provar isso. No dia 2 de dezembro, a Diretoria de Inteligência da Defesa Ucraniana, conhecida como RUR, divulgou imagens impactantes. Elas mostram a destruição de um lançador russo ICEIREI-300V e dois radares ENEA-BSV durante um ataque noturno de drones de combate em DUNBase. Os ataques aconteceram em 29 de novembro, e atingiram componentes estratégicos, reduzindo a capacidade russa de controlar o espaço aéreo. Sinta o calor residual do metal retorcido, o silêncio tenso que segue a explosão, o cheiro de óleo queimado misturando-se à terra úmida. Por que isso dói tanto na Rússia? Porque esses itens não são apenas peças, são armas caras que defendem contra aviões e mísseis. Onde está a vulnerabilidade russa? No ICEIREI-300V, batizado por NATO como ICEI-2 ou GGMC. Não é o mais moderno, mas uma bateria completa vale dezenas de milhões de dólares, crucial enquanto atualizações para sistemas como ICEIREI-400 e ICEIREI-500 se arrastam. Desenvolvido pela União Soviética, ainda ativo e exportado, usa contra ameaças como drones e mísseis Scalp, HIMARS, Neptune e variantes híbridas. Posicionado no fundo da defesa camada russa, com sistemas de curto alcance à frente, o fato desse golpe acertar em linha próxima ao fronte sugere escassez. O site Oryx, que rastreia perdas verificadas, registra 359 sistemas russos de defesa aérea ucraniana atingidos, com 269 destruídos, 62 danificados, 4 abandonados e 24 capturados. Para o ICEIREI-300V, contabiliza 798.883 lançadores atingidos anteriormente, tornando este o 84º. Sem lançadores, como lançar mísseis? O sistema ICEIREI-300V possui 5 componentes principais: lançadores, mísseis, veículo de comando e controle, radares e veículos de recarga. Baseados em chassis como DOE e C-Type-On, com partes de tanques T-7 DOE e T-Otente, movidos por motor diesel V-Otente ou ST-4, veloz até 31 km por hora, alcance 300 km. Lançadores variam: o 9 mm Otente DOE, ECEI-2B Joyce. Carrega 2 mísseis 9 em Otente DOE contra mísseis balísticos, alcance 62 km, altitude 18 km e meio. O 9 mm Otente 3, ECEI-2Z Gladiadeur, foca em aviões, mísseis de cruzeiro e drones, carregando 4 9 em Otente 3, alcance 45 km, altitude 15 km e meio. Esses mísseis são brutais. O 9 em Otente DOE pesa mais de 10.000 kg, comprimento 32 metros e meio, diâmetro 3 metros, ogiva de explosão fracionária de 330 kg. O 9 em Otente 3, leve nos 5.500 kg, 26 metros de comprimento, mesmo ogiva devastadora. Lançamentos automatizados coordenados por um posto 9645 CETI, equipe de 7 controlando 70 alvos. Radares divididos: 9615 para vigilância, alcance 200 km para aviões, 93 para balísticos, 9619 para alvos velozes furtivos, alcance 108 a 137 km. Veículos 9X DOE 3-4 Careias carregam mísseis extras, recarregando em 50 a 60 minutos. Sistema sólido, mais antigo, desde 1983.
Ucrânia herdou 300 lançadores soviéticos em 1991, muitos abandonados. Em 2014, pós-Maidan, com guerra em Donetsk e Luhansk, recuperaram lotes, chegando a 100 em fevereiro de 2022. Usaram contramísseis russos, mas perderam pelo menos 21 lançadores na invasão inicial. Mísseis esgotaram. Opções limitadas. Abriram mão de mísseis para fornecimentos ocidentais como sistemas Patriot, Manpads e inovações próprias. Hoje, poucos ICR-300V restantes, mas Rússia mantém cerca de 50, agora 49. Depósitos de mísseis quase vencidos, produção renovada desde 2016, baixa, talvez 1 a 6 por ano. Custo por unidade? Contrato original 2016 aproximadamente 6 a 7 milhões de dólares em taxas 2017-18. Quão caro é perder unidades altas em tecnologia? Fontes ocidentais e ucranianas estimam o valor substituto de um ICR-300V hoje em 100 milhões de dólares, talvez confundindo com radares NAIBO com acento circunflexo U. Preço real próximo ao original. Perder um alvo estratégico cria vulnerabilidades. Cada destruição degrada alcance de detecção e conscientização situacional, forçando o uso de radares antigos, reduzindo cobertura e comprometendo coordenação entre radar e míssil. Isso provoca falhas em cascata. Se um dói, dois dilaceram. Como diz Ruhr, minimiza controle aéreo sobre DONBs, abrindo espaço para forças ucranianas. Estratégia de erosão sistêmica, não isolada, removendo olhos e mãos russos, enfraquecendo respostas a ataques e proteção à aviação, logística ou centros de comando. Quanto mais vulnerável Rússia fica. Já luta com ataques ucranianos mais profundos no REAR, e esses golpes pioram a defesa. Avaliemos degradação, custos altos, produção lenta, perdas cria buracos na defesa, como tecido rasgado. Pense na frustração russa, ouvindo alertas falsos de sirenes ecoando, sentindo o tremor do chão com cada impacto. Mas e a reviravolta chocante? Enquanto analistas previam colapso iminente, Rússia surpreende com reservas ocultas de mísseis novos, vindos de fábricas clandestinas, virando a mesa em um contra-ataque que deixa Kiev em xeque. Será o fim do domínio ucraniano no ar? Essa guerra, repleta de traições e heróis inesperados, redefine poder aéreo para sempre. Fatos revelam, perdas russas superam 1000 registros, mas segredos emergem, mudando tudo. Você sabia que perder apenas um radar sofisticado pode transformar um império aéreo em um alvo fácil? Sentia isso no ar carregado de tensão, com o zumbido constante de alertas e o frio vento noturno cortando a pele. Fontes ocidentais e ucranianas estimam o custo de substituição de um sistema ICR-300V hoje em aproximadamente 100 milhões de dólares. Isso pode refletir custos de implantação ou confusão com radares como NAIBO com acento circunflexo ou da série NAIBO com acento circunflexo. O preço real por unidade provavelmente se aproxima do original. Mesmo assim, a perda de um único radar cria blind spots, forçando o uso de equipamentos obsoletos e debilitando toda a rede de defesa. Cada falha encadeia vulnerabilidades, como um castelo de cartas ruim. Quanto dói amar um? Imagine 2. Como descreve Ruhr modestamente, tais golpes reduzem drasticamente o controle russo sobre o espaço aéreo e abrem portas para operações ucranianas. Agindo assim, a inteligência parece buscar erosão sistêmica, não destruição isolada, amputando olhos e mãos que protegem aviões, logística e centros de comando profundos. Você acha que Rússia resistirá a essa hemorragia? Enquanto tentativa lidar com ataques ucranianos cada vez mais profundos em seu território, esses últimos golpes aprofundam a degradação da defesa. Sinta o pavor crescendo, com explosões distantes ecoando como trovões, o cheiro de combustível queimado impregnando o ar. Os números mostram desgaste, com produção de mísseis lenta, sob sanções, talvez apenas 1 a 6 unidades por ano, começada em 2016. Mas não divulgada. Custo atual? Um palpite, mais cerca de 6 a 7 milhões de dólares na taxa de 2017-18. Isso sobrecarrega recursos russos, criando rachaduras invisíveis. Será que o orgulho russo se quebrará agora? No entanto, uma análise revela que reservistas escondidos de mísseis renovados, de linhas secretas, surpreendem em um giro brutal, transformando defesa ucraniana em caos, provando que a guerra ética reserva surpresas mortais. Fatos comprovam,
Perdas passam de 1.000 itens verificados, mas revelações secretas alteram o equilíbrio aéreo para sempre.